ter um hospital para trabalhar, quer dizer, para convênio para particular, na Votorantim não tem um único negócio que seja tão bom quanto isso. Você sabe disso, Jorge. Nunca escondi de você, né? Doutor, desemprego. Essa é uma questão fundamental. Tinha toda a campanha eleitoral, puxa o desemprego como bandeira principal e tal. E o senhor falou há pouco que teve que cortar 22 mil empregos. Lamentavelmente. Para sobreviver, viu, Marcelo? O que você sugere para atenuar esse problema do desemprego hoje? Eu acho que o Brasil, que é um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, note bem, você tem 150 mil hectares, quer dizer, 150 milhões de hectares você tem aqui de área agricultável. O Brasil explora 50, um terço. Então você vê o seguinte, a primeira coisa, nem se for para uma agricultura de subsistência em primeiro lugar, você tinha que preparar o Brasil uma infraestrutura para você expandir rapidamente a nossa agricultura. A China, todo mundo sabe que no próximo milênio vai ter que importar de 150 a 300 milhões de toneladas de grão por ano. Vou dar apenas um dado. Se o chinês passar a comer o mesmo tonelagem de peixe que o japonês come, acaba com o peixe do mar. O japonês come em média 80 quilos de peixe por ano. Se os chineses comerem isso, são 100 milhões de toneladas, acabou o peixe do mar. A mesma coisa com grão. O chinês aprendeu a ter um padrão de vida mais elevado. A China só tem 7% da terra agricultável do mundo. O Brasil tem a terra agricultável que quiser. Nós temos sol, nós temos água e temos terra agricultável. Por que não explorar? Então pode. Por que não, então, explorar a agricultura como primeiro passo? Não é só isso, não. Turismo, por exemplo. A ministra Dorothea sabe bem disso. Turismo, eu não me convenço. Outro dia, na revista Economist, eu recebi um relatório sobre turismo no mundo inteiro. Apareciam as 40 maiores nações que realmente recebem benefício do turismo. A 40ª nação é o Uruguai. O Brasil não aparece. Exato. O que é profundamente lamentável. Agora, o Brasil tem o Amazonas, o Pantanal, 8 mil quilômetros de praias maravilhosas. Nós temos as chapadas todas de Diamantina, de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia. Não é? Temos o Rio Grande do Sul com terras maravilhosas. Por que não explorar? Porque o turista quer ser bem tratado. Então aí vem um ponto. Se você tem um grande excedente de universitários que não conseguem emprego, por deficiência até do próprio curso, mas se amanhã tivesse um curso intensivo para você tornar esses homens apenas educados e conhecer um pouco sobre o Brasil, eles podem ser excelentes guias turistas aqui no Brasil, porque o Brasil tem que explorar isso. Foi uma das brigas que eu tive com o Geisel. Ele queria colocar nuclear lá em Gangue, pelo amor de Deus, é o último lugar para colocar uma nuclear no mundo. Vai colocar lá em Vassoura, onde quiser no Rio de Janeiro, mas não em Angra dos Reis, né? E teimou muito em Angra dos Reis, foi esse desastre que está aí. O campo não exige uma reforma agrária? Hein? O caminho do campo da agricultura. Mas precisa de uma reforma, mas a reforma não tem nada contra a reforma agrária. Acho que tem que ser feita dentro de moldes corretos. Não dentro do MST, que isso aqui traz bagunça. O próprio MST está prejudicando a candidatura do Lula. Porque o pessoal hoje está com medo. Agora, você fazer uma reforma agrária decente, eu acho que não tem nada contra isso. Sobre a agricultura, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. Que o governo, né, nos últimos 4 anos, ele parou de comprar as safras, as colheitas dos produtores, certo? Por isso que este ano a gente não tem arroz e feijão, não tem estoque mais, aqueles estoques reguladores. Foi mais ou menos como no caso da indústria, foi para forçar a modernização também. Só que com isso, quando você tem uma colheita maior, o produtor fica com preço aviltado, né? Como este ano, o pessoal aqui de Sorocaba deixou o feijão para plantar soja, porque o ano passado a saca nessa época estava a R$8. Né? Certo. Então, eu vi o seu artigo elogiando aí as novas taxas de juros aí para o agricultor, né? Mas o senhor acha que a agricultura brasileira pode sobreviver sem essa compra de colheitas pelo governo? Antônio, Luiz, se o senhor me permitir, o Antônio Coutinho, que é engenheiro agrônomo do setor de citricultura em Araraquara, também pergunta como está sendo tratada a agricultura no Brasil, como deve ser tratada a agricultura no Brasil. Então, se o senhor puder responder ao Luiz. Certo. Eu acho que o governo aí faz um erro, porque você vê assim, num país como o Brasil, você pode deixar faltar tudo menos arroz e feijão, né? Isso está acontecendo esse ano, quer dizer, o preço do feijão quadruplicou. E o estoque de arroz está muito pequeno no momento. Então há um perigo do arroz também. Agora, veja o seguinte, isso é um erro. Se a alimentação básica do brasileiro é arroz e feijão, ele tinha que, inclusive no sistema de irrigação, que o Brasil irriga 6% da área agricultável do Brasil é irrigada. O mundo irriga 37%. Então você vê que se houver naturalmente uma vontade do governo de desenvolver a agricultura, porque 37% da área plantada no mundo é irrigada. O Brasil irriga 6%, Luiz. É muito pouco, é nada. Então há um campo enorme para você crescer na agricultura. Agora, tem que dar um pouco, tem que prestigiar um pouco, né? Tem que comprar os estoques. Todo o país, o mundo inteiro, para você ter uma ideia, a safra agrícola do mundo inteiro dá de 1 bilhão e 800 milhões de toneladas.
A reserva do mundo inteiro é hora de 55, 60 dias, quer dizer, de reserva de alimento. Mas como é que o Brasil também? É só ver o que vocês estão fazendo, tem que fazer mais, aproximadamente a mesma coisa. É por isso que tem bancos aí de toda a espécie querendo naturalmente financiar essas compras do governo, que também garante ao agricultor uma espécie de... Eu sei que eu vou vender a minha mercadoria, né? Mas, diga. Doutor Antônio, nós estamos falando de coisas tão graves, tão sérias, importantes, e aproveitando a sua presença, eu me permitiria, assim, em homenagem ao Matinas, que está indo para a França amanhã, né, perguntar para o senhor gosta de futebol? O senhor está acompanhando a Copa do Mundo? O senhor acha que o Zagallo é um bom técnico e nós vamos ganhar da Dinamarca, doutor Antônio? Bom, eu tenho a impressão que o Brasil foi o grande favorecido nessas chaves todas, porque por enquanto só deu moleza, né? Agora, eu acompanhei muito futebol até o ano de 58. Me digo mais, eu disse que estava faltando o Paulo Machado de Carvalho na direção da nossa seleção, que em 58, quando nós jogamos contra a Áustria, a linha do Brasil começou com Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagallo. No terceiro jogo, saiu Zagallo, o Joel. quase não vai, que era a terceira opção. Saiu o Joel, saiu o Dida e saiu o Mazola. Aí entrou, quer dizer, Garrincha, entrou Pelé e entrou... Vavá. Hein? Vavá, que era o peito de aço, né? E deu certo, quer dizer, o Mazola tinha muito mais categoria do que o Vavá, mas o Vavá era para decidir Copa do Mundo. Aí você entrava, ele entrava com bola e tudo, né? Como um leão. Agora, isso foi feito com a maior das pazes todas, não houve nenhuma crise, porque o Paulo Machado de Carvalho dormia com os jogadores. Ele punha ordem e não permitia essa confusão toda que nós temos hoje. Está faltando um chefe na nossa delegação e eu tenho saudade do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Se ele estivesse lá, isso não tinha acontecido, não. Você podia substituir todos, tirar Bebé, tirar tudo, não ia acontecer nada. Agora, mas o senhor estava dizendo um pouco antes do programa que o senhor prefere não ver o jogo, é isso? Não, aí é uma questão... Não, eu cheguei à seguinte conclusão, de que eles não merecem o meu nervosismo. Isso é outra coisa. Então eu me isolo para poder ficar mais calmo. Porque eu torço muito pelo Brasil, realmente eu fico doente quando o Brasil joga. Então eu prefiro ficar longe. Quando solta o foguete, aquela gritaria, eu ligo o televisão para ver se o Brasil marcou o gol. Aliás, quando foi o jogo da Noruega, houve uma gritaria, eu liguei o jogo, o Brasil tinha marcado um gol, o Brasil ganhou de 1-0. Perdeu de 2-1, porque ninguém gritou. Fiquei decepcionado, eu fiquei bravo, mas uma vez só, né? Não sofri, né? Eu tenho a honra de ser colega do senhor, colunista na Folha de São Paulo. É verdade. E tenho uma grande curiosidade de saber quando o senhor escreve o artigo, quando o senhor arruma tempo para escrever o artigo, e de onde vêm os personagens que o senhor cria, os diálogos que o senhor tem nos artigos que o senhor Tem duas escreve nas personagens, que é a Joaninha, que é uma exato. colega minha de Colégio Rio Branco, né? E o Matias. O Matias foi uma pessoa que... Esse Matias era um homem que servia café para o papai na fábrica de tecidos. Ele era tão bom, que nós, engenheiros formados, durante a construção, por exemplo, da Companhia Brasileira de Alumínio, que nós não tínhamos, vamos dizer, hotel lá em alumínio, nós íamos dormir no hospital de Santo Antônio, em Votorantim. Então, o José, meu irmão, o Matias e eu. E o Matias era um homem, uma cabeça excepcional, mas um homem formado na Universidade da Vida. E ele era fantástico, então eu sempre tive por ele uma enorme admiração. Esse homem que nunca teve escola, ensinava a gente todos os dias. Então, o Matias é uma homenagem a essa pessoa que chama-se Matias Joanaula. Agora, o brasileiro que não tem escola não é o brasileiro que ensina, o brasileiro culto em geral? O brasileiro que não tem escola não é o brasileiro que ensina no Brasil? A sabedoria do campo é muito importante, viu, Jorge? Quer dizer, além do Matias, teve algum outro personagem? E a Joaninha, quer dizer, a Joaninha também foi uma moça que ela se julga muito jovem, mas ela é mais velha que eu, ela nunca contou dela. Entregou. Isso é uma das coisas que a gente cria para poder criar um pouquinho, quebrar a monotonia também, porque sabe, escrever um artigo todos os domingos não é fácil, né? Mas o senhor parece que, pelo texto, parece que o senhor tem um prazer imenso em escrever aquela mas coisa. é divertido, né? É como peça de teatro, é uma diversão. Tem muita gente que vai jogar tênis, vai nadar, eu escrevo umas bobagens aí, né? Que hora que o senhor escreve, em geral? Hein? Que hora o senhor escreve, em geral? Olha, mas às vezes eu levanto às 4 horas da manhã, fico até às 7 horas, não sai nada. Às vezes num carro... Eu sempre com um livrinho no bolso, né? Tirar meu paletó, mas tinha um livrinho no bolso. Quando eu tenho alguma ideia, eu registro e depois vou desenvolver. O senhor escreveu essa peça, Brasil S.A., que teve tanta polêmica, que teve sucesso de público, teve algumas críticas um pouco duras. E o senhor está escrevendo uma outra peça, não é isso? O senhor podia nos contar que peça é essa e como é que essa experiência modificou a sua relação com o mundo da cultura? Não, eu sempre tive, olha, eu sou engenheiro, quer dizer, gosto muito da minha profissão, mas eu quase que me tornei advogado por causa de um professor chamado Castelões, José Rios Castelões. A mãe do José Rios Castelões, dona Amélia Castelões, foi quem me ensinou a ler e escrever no Colégio Rio Branco em 1933.
Zé Rios me ensinou português em 1944. Era um excepcional professor de português. Eu aprendi mais português num ano do que durante toda a minha vida. E ele queria nos levar para o curso de advocacia e eu resisti. Não é? Eu gostava mais de química e de física, né? Então eu resisti um pouco, mas quase que eu virei advogado. O mundo se livrou de um péssimo advogado. Mas, de qualquer maneira, aí eu sempre tinha muita vontade, aprendi a escrever, gostava de escrever, rabiscar, né? E eu sempre disse, durante a campanha por 1986, eu vi tanta barbaridade, Doroteia, mas tanta barbaridade que eu digo, qualquer dia eu vou escrever uma peça de teatro sentando a lenha desses políticos que não sem vergonha que andam por aí, viu? E foi o que eu fiz, né? Eu disse, vocês políticos são todos iguais, vocês querem unir o útil ao agradável. O útil é ganhar as eleições, o agradável é aumentar seu capital, né? Eles ficam bravos, né? Deixa eu pegar esse ponto, Remir. O senhor fez referência, lendo um pouco da produção das suas opiniões. E exatamente nesse ponto. Quem alguma vez teve alguma oportunidade na vida de estar próximo da política e se decepcionou, e eu me incluo nesse caso, junto contigo. Minha ilustre colega. Pois é, colegas. Tem sempre uma questão ética, filosófica, que é colocada e que eu não tenho resposta. Queria ouvir a tua resposta. Porque sempre diz, tem que melhorar o Congresso. Para melhorar o Congresso tem que ter gente com a cabeça no lugar, ética, idealista, pensando nacional, que tem que se candidatar e estar lá. Só que passar por uma campanha não dá. Então fica uma sinuca de bico, desculpa a expressão, quer dizer, não dá para ir até lá, como é que você renova, quem é que vai, quer dizer, como é que sai de uma situação dessa? Mas você tem 100% de razão, eu passei 8 meses por essa mesma situação que você está contando aqui agora, escutando as maiores barbaridades, como o senhor me dá 2 ou 3 secretarias para me aposentar para o resto da vida. Você acha que eu vou fazer acordo para dar a secretaria para você roubar em meu nome, para eu ter mais 40 mil de televisão? Não tem negócio. Ah, você não tem jogo de cintura. Não posso ter jogo de cintura com o dinheiro dos outros. Com o meu eu posso ter. Agora, com o dos outros eu não posso ter. Então, mas qual é a saída? Então, como é que nós vamos renovar esse Congresso? Eu não tenho resposta. Aconteceu para mim a mesma coisa, não tenho também, se eu tivesse. É um desespero. Eu cheguei e resolvi esquecer um pouco a política, esqueci definitivamente. No dia 16 de novembro de 86, eu mandei uma carta para o Estado e para a Folha dizendo que eu renunciava totalmente qualquer ambição. O Mário Covas chegou um dia e me convidou, dizendo, Antônio, você não pode, você tem 4 milhões de votos, tem que administrar os 4 milhões de votos. Eu não estou interessado, Mário. De jeito algum, eu quero viver minha vida, eu quero ser útil ao Brasil dentro daquilo que eu posso ser. E me dediquei, quer dizer, fora a Votorantim, fora o trabalho, me dediquei. Há 35 anos estou nessa área hospitalar, fazendo um pouco por esse pobre povo sofrido. Doutor Antônio, mas uma forma de melhorar a política e o Congresso é votar bem, uma forma de melhorar a política e o Congresso é votar bem e também o seguinte, que os empresários financiem bem as campanhas, né? Que escolha bons candidatos. O senhor que sempre é um homem muito transparente. Procuro ser, não sei se sou, né? O seu grupo vai apoiar, vai oferecer contribuição de campanha para quem? Para que Isso é uma das coisas que foi bom você tocar, Marcelo, porque é uma das coisas que até certo ponto irrita. Criaram agora um estatuto perfeito para o funcionalismo, né? Sendo ele federal, estadual ou municipal. Então, proibido acima de 200 cruzeiros é patrimônio da União, tudo uma coisa muito rigorosa. Mas deixa uma válvula aberta que são as campanhas políticas. As campanhas políticas, há gente séria e há gente que só faz chantagem em campanha política, sabe? Nessas eleições. É uma coisa, então precisa ter uma peneira. A melhor coisa que eu podia fazer é ir embora de férias amanhã e voltar no dia 3 de outubro. A economia seria bárbara, né? E a conta via dia 4. Porque, desculpa a franqueza, Doroteia, mas você já também passou por isso. Você conhece assim? Você conhece, é trágico, cômico, né? Aliás, isso Cesário Mota disse quando inaugurou a Praça da República, aqui, a Escola Normal, ele disse assim, que democracia sem educação vira uma enorme comédia. E tem razão. E o que nós estamos percebendo, que você sofreu, que eu sofri, é exatamente a falta de educação. Porque quem é que não quer ver um Congresso? Eu sempre pensei no Congresso como sendo elite pensando nacional. E, no entanto, é um desastre. É um grande balcão de negócio com raríssimas exceções. Mas eu achei cheio de vereador federal. Né? Doutor Antônio, eu tenho aqui 2 perguntas. Uma delas é do Zigomar Cury, de Fernandópolis, sobre a FEPASA. Se o senhor não tem interesse em comprar a FEPASA, o senhor que gosta do assunto ferrovias, essa coisa? Não, eu sempre fui um defensor das ferrovias, porque o Brasil, no passado, chegou a ter 2% do transporte no Brasil era ferroviário, hoje é 1,3%. O Brasil tem 31 mil quilômetros de estrada de ferro, dos quais praticamente uma metade quase que não funciona, em completo abandono. E a FEPASA está num abandono brutal. Uma das coisas que em 86, eu falei até para o governador Montoro, que a gente criticava o Montoro, mas quando eu percebi que andei por esse interior,
que o Montoro fez um grande governo em São Paulo. Ele apenas abandonou a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro estavam abandonadas, mas é tradição de abandonar, porque a Estrada de Ferro, eu cheguei assim de conclusão, se você constrói uma estrada aqui para Campinas, uma Bandeirantes, passa 1 milhão de pessoas por dia. Uma Estrada de Ferro passa 10 gatos pingados por dia. Então não dá voto. Né? Infelizmente é por aí. Agora, Estrada de Ferro é um transporte básico, então eu defendo a Estrada de Ferro porque é uma maneira mais barata de você transportar. Agora, no entanto, você vê, o Brasil importa metade do seu petróleo e do seu óleo diesel, e só tem, nós temos 1,5 milhão de quilômetros, 1.650.000 quilômetros de estrada de rodagem no Brasil. 1,5 milhão de estrada de terra e 150.000 quilômetros de estrada pavimentada. E nós temos 30.000 quilômetros de estrada de ferro, em péssimas condições. A Índia tem 60.000 quilômetros de estrada de ferro. Os Estados Unidos tem 150. Agora, com as privatizações, aparentemente tem melhorado um pouco. Deus queira que sim, agora... Mas, Antônio, a estrada de ferro, fácil. O abandono da estrada de ferro não era um filho da inflação? Ou seja, o preço crítico do transporte não era mas os políticos também que não queriam botar, não queriam atualizar as passagens. Mas não era essa a questão central? Ou seja, que com a moeda estável é possível ser competitivo? Deus queira que sim, mas nós não temos tradição, quer dizer, em matéria de estrada de ferro. É lamentável. O Ferro-Norte está tendo que importar os trilhos. Tinha outras questões complicadas também, que era o problema de ser estatal, e você tinha várias épocas da rede ferroviária, você tinha o presidente, o partido, os diretores de cada um de outro, e ninguém fazia coisa Doroteia, aqui em São Paulo... Batia a cabeça o tempo inteiro. Aqui em São Paulo, você me lembrou de uma coisa, aqui em São Paulo, durante a campanha, nós estudamos. A FEPASA tinha 15 mil funcionários, tinha 51 mil aposentados. O aposentado da FEPASA jamais morreu. Também. Antônio Emílio, vou fazer uma pergunta sobre bancos. O senhor falou da necessidade de exportar para ter reserva verdadeira, não esse dinheiro de curto prazo. Correto. Quando foi lançado o pacote de outubro, né, foi criado aquele aval para micro e pequena empresa exportar, né? E mais ou menos 400 milhões de reais que o BNDES repassa para os bancos privados, né? Para o banco privado emprestar. Certo. Se o empresário não pagar, o Tesouro paga 70% e o banqueiro só perde 30%. Né? Mas saiu um dado outro dia, o senhor sabe que foram feitos, de outubro para cá, com esse dinheiro, só três empréstimos. Porque nem esses 30% os bancos privados não querem correr o risco. Né? Na agricultura, o presidente Fernando Henrique... Eu tinha certeza que não ia dar certo, sabe, Luiz? Quando foi anunciado, eu disse que não vai dar certo. Tá. Na agricultura, o presidente Fernando Henrique fez apelo aos banqueiros de Uberlândia e Ribeirão Preto para emprestarem para a agricultura, porque também não emprestam. As 63 caipiras, o senhor sabe que é especulação pura. O senhor acha que, tendo em vista esse comportamento dos banqueiros, que realmente não querem correr risco, né, na área de exportação, com microempresa, com agricultura, o senhor acha realmente que o Banco Estatal, mesmo se tivesse um controle melhor da sociedade, o papel dele no país está esgotado? O senhor acha que os bancos privados vão atender interesse do microempresário e da agricultura e operações de risco? A sua pergunta está muito bem colocada, Luiz. Agora, a resposta não é fácil, né? Porque um banco estatal bem administrado, porque você sabe, o mal da empresa estatal é que a cada 4 anos muda a sua direção, né? Então, muda a direção, você faz um esforço terrível, você é um homem correto, vai lá, bota tudo em ordem. Chega amanhã, elege um sujeito que não é tão sério, vai lá, pinta o diabo, quer dizer, deixa o banco. É o caso do Banco do Estado, né? Você acha que o Banco do Estado tinha condições de ficar na posição que ficou? Não tem condições de ficar. Isso foi só pura interesse político, né? Um atrás do outro, e a coisa foi crescendo. Então, só para complementar a sua pergunta, há pouco tempo atrás, eu não sei se você viu que a Caixa Econômica criou um plano popular empresarial. Então, botou lá 4.800.000 reais, 92% dos empresários são inadimplentes. Então, você vê que não tem. Quer dizer, o Brasil precisa educar para ter seriedade, precisa ter uma justiça mais forte, né? Agora, isso não acontece na área privada? É? Isso não acontece com os bancos privados? Não acontece. Inadimplência também. Acontece agora, só que o banco privado vai em cima do credor, né? Pegando a carona do onde que ele colocou como alternativa do papel dos bancos estatais. E os bancos estrangeiros, será que não vão entrar pesado nisso? Porque aí já tem a tradição, a experiência de viver de empréstimos. O que não é a nossa tradição, a experiência no Brasil. Outro dia eu vi uma declaração do presidente da FEBRABAN, que geralmente você está na área financeira agora, tudo bem, eu respeito muito, mas ele dizia o seguinte, né? É preciso conter o desejo desses bancos estrangeiros virem aqui para o Brasil. Quando era para a indústria, todo mundo achava que tinha que
aumentar e trazer tudo para fora e competir conosco. Agora, quando é na área deles... Mas tudo bem, quer dizer, eu não sou banqueiro, tudo bem, eu acho que cada um tem que se defender como pode, mas realmente os bancos, por exemplo, no passado nós tínhamos um banco de varejo que era o Bradesco, né? Agora tem vários bancos que vêm para cá para estudar o varejo, né? Então a competitividade vai ser difícil. Tá certo? Antônio, é o que eu acho. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não vai ser essa moleza, não. Antônio, dizem que as pessoas, à medida que vão envelhecendo, vão ficando com o coração mais doce, né? Vão ficando mais generosas, mais compreensivas. O senhor ainda tem o Maluf como inimigo? Nós temos divergências enormes, né? E tudo bem, ele fica lá na posição dele. Aliás, eu quero dizer assim, já que você me deu essa oportunidade, em 86 eu ganhei do Paulo Maluf por 1.100.000 votos. Não tem lugar dele. Perdi do Quest, mas ganhei por 1.100.000 votos do Maluf. Foi uma alegria. A única alegria que eu tive foi essa. Né? E eu me lembro, quer dizer, um sábado de manhã cedo, eu estava no escritório, não tinha feito a convenção do PTB ainda, o Maluf estava em Itapeva, dizendo, daqui eu vou para Itararé e vou completar o segundo ciclo de viagem por todos os municípios de São Paulo. Não tinha visitado um município. Estou perdido. Aí veio o negócio, ainda ganhei dele por 1.100.000 votos, foi até bem. Doutor Antônio, o Alexandre Beli Jaikov, espero que esteja certo, do Jardim Paulista aqui, ele pergunta sobre a rede nacional de hidrovias. Quer dizer, por que o Brasil também não tem uma rede mais estabelecida, melhor estabelecida de hidrovias? O senhor acha que... Mas já hidrovia é um negócio a longo prazo e o Brasil, São Paulo está desenvolvendo uma coisa muito interessante de hidrovia. Caro, por enquanto. Hidrovia vai ser, não para você, nem para mim, mas para os seus netos, para os meus netos, quem sabe. Aí vai ser uma coisa, quer dizer, realmente que vai ser notável. Mas no momento ninguém dá valor à hidrovia. Você pega, por exemplo, a hidrovia, por exemplo, para se tornar... Hoje você tem hidrovia para Jupiá, você vai praticamente de Bariri, você vai até chegar em Ilha Solteira, já passou Jupiá, já você vai chegar em Itaipu, né? Isso realmente é sensacional. Agora, só que é preciso acostumar a fazer com que, naturalmente, o transporte fluvial, se não inventarem regras do jogo complicadas, porque o transporte fluvial no mundo inteiro é mais barato, né? Mas no Brasil é um dos mais caros. Então, começa a ter essa proteção excessiva, né? Essas reivindicações, etc., no fim, torna caro. Mas é uma coisa essencial. São Paulo vai ter um sistema magnífico de hidrovia, ligando, inclusive, quer dizer, São Simão até Itaipu. Vai ser excelente, sobre todos os aspectos. Inclusive, exportação para a Argentina vai ficar mais fácil. Antônio, o Marcelo perguntou do Paulo Maluf, do Dr. Paulo Maluf, e eu... Você já volta com ele de novo, né? Não vou perguntar de novo, não. Eu queria aproveitar que ele lembrou a disputa que nós teremos aqui pela sucessão ou pelo governo do Estado, perguntar qual é a sua opinião a respeito dessa atitude do governador Mário Covas de pedir licença para poder fazer a campanha. O senhor acha que essa é uma posição que resguarda eticamente o governante? E em que essa atitude mexe com o presidente Fernando Henrique? Bom, o governador Mário Covas é um homem extremamente correto. E por ser correto, tem certas coisas que naturalmente são difíceis para ele. E essa saída, ele mesmo disse que eu não tenho nada de antiético, mas de qualquer maneira ele se sentia muito mais à vontade, largando o governo do Estado para disputar a governança de São Paulo. Do ponto de vista, vamos dizer, do governo federal, eu tenho a impressão que o efeito, vamos dizer, vai ser neutralizado, não tem nem vantagem nem desvantagem. Agora, para ele, Mário Covas, eu tenho a impressão que ele vai